Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento aqui do Grupo Riveza. Eu me chamo Leonardo e hoje nós iremos falar sobre português, um tema aí muito relevante para o dia a dia, não só na nossa vida pessoal, mas principalmente na nossa vida profissional. Estou indo aqui para o canto da tela para que vocês possam visualizar um pouquinho mais o nosso tema. Bora lá? Então vamos falar sobre português básico, a nossa comunicação do dia a dia, não é mesmo? E o primeiro item que nós vamos trabalhar é a vírgula. Mas antes da gente falar sobre vírgula ou falar sobre qualquer outro item ou termo dentro do português, dentro da gramática portuguesa, nós precisamos entender esses três itens, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Então imagina que você está estruturando uma frase, um texto, um parágrafo. Todas as vezes que você vai estruturar essas orações, você sempre coloca um sujeito, um verbo e um complemento. O sujeito nada mais é do que aquele item que você está querendo se referir, uma pessoa que você está querendo se referir, ou até mesmo um animal que você está querendo se referir. O verbo é o que acompanha o sujeito. Né? Vamos aqui pensar que esse verbo ele tem que acompanhar o tempo verbal do sujeito também. Então, se o sujeito está no presente, no passado ou no futuro, ou até mesmo quantidade, porque muitas vezes o sujeito pode estar no plural. Então, nós temos que sempre conjugar o verbo com aqueles pronomes que nós víamos lá na época do ensino fundamental, que era eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses itens por si só já nos ajudam no dia a dia na conjugação dos verbos, pensando no meu sujeito. Então vamos pensar aqui no exemplo do correr, o verbo correr. Então é só você lembrar das aulas lá de português básica, né? Eu corro, tu corres, enfim, e assim por diante, né? E aí você continua na estruturação da frase, que logo após nós falamos sobre o complemento. E o que seria o complemento? O complemento é o restante da frase, é quando você já identificou quem é o sujeito ou não, né, porque existe aquele sujeito oculto, você já conjugou o verbo no tempo verbal em que o sujeito está, e também você vai estruturar o que aquele sujeito fez ou deixou de fazer, ou que tem que fazer, né? Então assim você estrutura toda uma frase. Vamos pensar aqui, o pássaro voou para o horizonte. Então quem é o meu sujeito? O pássaro, né? Então, o sujeito, dentro dessa frase que eu estruturei anteriormente, é o pássaro. Qual que é o meu verbo? É o verbo voar. Então, eu conjuguei ele para o tempo verbal do meu sujeito. Então, voou para o horizonte. E para o horizonte seria o meu complemento. Então, dessa forma, eu estruturo uma frase, né, dentro da língua portuguesa. Beleza? E aí depois eu vou colocar os termos, né, e os itens necessários para deixar essa oração, essa frase, esse texto, esse parágrafo um pouco mais coeso, né, e coerente com aquilo que eu estou querendo dizer. E um desses itens que nós vamos estruturar é a vírgula. O primeiro item que você tem que entender é que nunca você deve separar por vírgulas o sujeito, o verbo e o complemento, ok? Então, nessa frase que eu estruturei, o pássaro voou para o horizonte. Não vai vírgula em nenhum momento. Então, eu não separo o sujeito do verbo e nem do complemento, ok? Então, isso por si só já vai te ajudar no seu dia a dia na estruturação de frases, por exemplo, no WhatsApp, no e-mail ou no canal de comunicação que você preferir para se comunicar com seu cliente ou até mesmo com os outros colaboradores aqui da nossa empresa, ok? Então, vamos falar sobre vírgula, né? Vírgula, então, é um elemento gráfico que representa uma pausa na fala, ocasionado pela estrutura do período. Então é bem fácil, né? Na nossa infância nós aprendemos que a vírgula ela é colocada para dar uma leve pausa naquilo que você está lendo, né? Ou naquilo que você está falando, ou até mesmo escrevendo, para não ficar uma frase muito comprida, para que a pessoa precise ler de uma forma rápida, né? Então a vírgula literalmente ela tem esse sentido. E quando que eu devo usar a vírgula, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Hoje fizemos a troca de óleo, filtro e vela.
Conferimos a correia e ajustamos o freio, mas ainda precisamos verificar nível de qualidade do líquido de arrefecimento. Então, olha esse exemplo, né? É uma pequena frase, né? Um pequeno textinho, só que não tem vírgula nenhuma. E fica até ruim de ler. Se você reparar e voltar um pouco esse vídeo, você vai ver que até mesmo quando a gente inicia, né? Quando eu iniciei a leitura desse textinho, eu já me confundi, né? Porque a falta da vírgula deixa o texto muito mais confuso, né? Ele não tem coerência nenhuma, ele não tem coesão nenhuma, o que dificulta o entendimento do meu interlocutor, ou seja, aquela pessoa que está lendo ou aquela pessoa que está me escutando, beleza? Vamos olhar agora esse exemplo para entender como que ficaria melhor se a gente utilizasse vírgulas. Então vamos lá. O correto de escrever aquela frase anterior seria a seguinte: hoje fizemos a troca de óleo, filtro e vela. Isso é uma enumeração, vamos ver daqui a pouco. Conferimos a correia e ajustamos o freio, mas ainda precisamos verificar o nível de água do radiador. Então eu coloquei vírgulas e pontuações que facilitaram, deixaram mais coeso e mais coerente o meu texto. Então tudo isso vai auxiliar você no seu dia a dia. Então quando você coloca pontuações, quando você coloca vírgula, fica muito mais fácil para quem está te escutando entender aquilo que você está falando. Ok? Então, aqui eu usei o exemplo de enumeração na primeira frase, e na segunda eu usei um opositor, né, que seria o mas, que nós iremos falar mais para frente, beleza? Então, vamos continuar aqui e ver mais alguns outros exemplos de quando usar a vírgula, ok? O primeiro, a enumeração, como falei agora há pouco, né? A vírgula, neste caso, ela vai servir para separar os elementos da mesma função sintática, ou seja, da mesma frase, dentro do mesmo sentido, ok? Vamos olhar o exemplo aqui embaixo. Na manutenção, verificamos motor, câmbio, freio, suspensão e pneus. Então, olha que interessante. Aqui eu enumerei 5 itens, né? São 5 itens que eu verifiquei, né? Então, imagina que eu fosse um mecânico e eu fosse enumerar esses itens que eu fiz uma verificação, né? E passar essa informação para o meu cliente. Então, a forma mais correta e a forma mais clara para ficar mais fácil de entender, né? Para que o meu cliente entenda de uma forma mais clara, é utilizar essa vírgula entre os itens que eu vou enumerar. Então, aqui no caso, motor, vírgula, câmbio, vírgula, freios, vírgula, suspensão. E agora, olha que interessante, quando eu começo a enumerar, eu vou entender qual que é o meu último item. Antes do meu último item, eu não coloco uma vírgula, eu coloco a letrinha E. Então, aqui que é muito interessante. Você começou a estruturar, você tem 3 itens, 4 itens, 5 itens, 6 itens. Então, aqui eu poderia colocar, eu verifiquei motor, vírgula, câmbio, vírgula, freios, vírgula, suspensão, vírgula, óleo, e agora vem uma outra letrinha, que seria o E pneus, entendeu? Então, nesse sentido, quando eu estou enumerando, beleza? Então, o E, ele deve vir sempre depois de uma vírgula em alguns casos dentro da língua portuguesa. E quais casos seriam esses? O primeiro é quando ele indica uma adversidade. Então, vejamos o primeiro exemplo. Muitos clientes querem um novo modelo da Canon e ainda não temos unidades suficientes em estoque. Então, quando eu vou utilizar uma adversidade, eu quero dizer algo contrário, algo diferente da primeira oração, da primeira frase que eu utilizei, vou sempre colocar uma vírgula logo depois seguida de um E. Item número 2, sujeitos diferentes. Vamos olhar o exemplo. Os UTVs chegam para revisão e os mecânicos organizam as ordens de serviço. Então, nessa pequena frase, nós podemos dividir ela em duas etapas, né? Os UTVs chegam para revisão e os mecânicos organizam as ordens de serviço. Então, temos duas etapas dentro de uma mesma frase que tem sujeitos diferentes, tá? Então, vamos lá. O primeiro sujeito, nós estamos falando do item UTVs, tá? Do carrinho, né? Do veículo UTV. Então, até a primeira vírgula, nós estamos nos referindo a ele. Após a vírgula, nós estamos nos referindo a outros sujeitos, que no caso, nós estamos falando dos mecânicos. Eles sim que organizam as ordens de serviço. Ok? Então, neste exemplo prático, quando nós falamos de sujeito diferente, nós sempre colocamos uma vírgula para separar a primeira frase com o primeiro sujeito, da segunda frase com o outro sujeito. Ok? Como no caso abaixo. Então, os UTVs chegam para revisão e, né, então, vírgula, e
os mecânicos organizam as ordens de serviço. Então, sempre quando você vê sujeitos diferentes, ou você pensar em sujeitos diferentes numa mesma frase, estruture a primeira frase com sujeito, verbo e complemento, coloque uma vírgula, seguido, né, coloque uma letrinha e continue a frase restante, ok? Item número 3, polissindeto. E o que seria isso? Polissindeto é quando você usa a repetição de uma forma intencional e você precisa ligar várias frases com alguma conjunção, que no nosso caso é a letrinha E. Vamos olhar o exemplo abaixo. O cliente chegou e pediu orçamento e conferiu a moto e aprovou o serviço e saiu satisfeito. Então aqui eu tenho uma frase bem estruturada, pensando em um único sujeito, que seria o meu cliente, e esse meu cliente, esse meu sujeito, ele está fazendo algumas ações, e eu estou repetindo essas ações de forma intencional, ok? Então aqui, sempre que eu vou repetir, né, ao final de uma ação, eu vou colocar uma vírgula seguido da letra E. Vamos lá? Então, ó, o cliente chegou, vírgula, e pediu orçamento. Então, depois desse E, tem que vir a minha própria aproximação do meu cliente, ok? Do meu sujeito, beleza? Vamos para o item de número 4, complemento. O cliente pediu a troca de óleo e também a revisão dos freios. Então, aqui eu estou complementando uma solicitação do meu cliente. Então, a primeira solicitação dele foi: o cliente pediu a troca de óleo, vírgula, e também, vírgula, a revisão dos freios. Item de número 5, separar as orações. O cliente trouxe o TV para revisão. O mecânico fez o orçamento e a atendente registrou tudo no sistema. Então aqui eu tenho várias orações. No caso aqui eu tenho 3 itens diferentes. No caso, do primeiro item, eu vou falar sobre o que o cliente trouxe. O segundo, o que o mecânico fez. E terceiro, o que a atendente fez. Também é um caso que temos 3 sujeitos diferentes numa mesma frase. Então, quando eu estou estruturando essa oração, eu vou falar sobre o meu primeiro sujeito, o verbo e a ação que ele tomou, vírgula, né? O que o outro sujeito fez, vírgula, e por fim, né, como se fosse um caso de enumeração, eu vou colocar uma vírgula seguido de um E, ok? Então, vírgula, e o que o meu último sujeito, ou que a última ação do sujeito que foi feita, ok? Próximo item, explicações. Então, a revisão completa do UTV é essencial para garantir a segurança e o desempenho do veículo. Ou seja, é necessário verificar itens como suspensão, freios, pneus e sistema elétrico. Item de número 6, explicações. A revisão completa do TV é essencial para garantir a segurança e o desempenho do veículo e deve ser feita da seguinte ordem: verificar suspensão, freios, pneus e sistema elétrico. Então, aqui neste caso, eu estou explicando para alguém como deve ser feita a revisão do meu produto. Então, neste caso, quando eu vou dizer a maneira, né, explicando como deve ser feito algo, eu sempre coloco uma vírgula e logo depois a letra E. Beleza? Então, esses são os casos que nós devemos utilizar vírgula sempre depois a letrinha E. O próximo item que abordaremos é o 2 pontos. E quando devo utilizá-lo? Quando eu vou escrever alguma mensagem, eu quero fazer alguma citação de algo que alguém disse, uma enumeração de alguns itens, fazer uma síntese, ou seja, um resumo de algo, ou até mesmo um esclarecimento de alguma coisa. E onde eu devo utilizar esses 2 pontos? Quando eu estiver escrevendo mensagens, frases dentro de e-mail, aplicativos onde envolve vários colaboradores da empresa, como por exemplo o Microsoft Teams, e também mensagens no WhatsApp. Dessa forma, a comunicação ficará um pouco mais clara para o seu interlocutor. Vamos olhar aqui o exemplo ao lado. Manter o Defender sempre revisado garante a segurança e longevidade ao veículo, como afirmou o engenheiro-chefe da Canam, John Doe. E aqui eu coloco 2 pontos, né? Então eu vou falar quem citou ou quem falou sobre algo e vou colocar 2 pontos. E sempre quando eu coloco 2 pontos e vou fazer uma citação, eu preciso de uma forma obrigatória fazer aspas, colocar aspas. Beleza? Como no exemplo aqui ao lado. Aspas, a manutenção preventiva não é apenas uma prática, é um compromisso com a segurança e a performance de cada veículo,
ponto final e fecho aspas, ok? E aqui vale um adendo. Sempre que você abrir aspas ou for fazer uma citação, você deve falar o mais próximo possível daquilo que que a pessoa que você está citando falou, ok? Mais alguns itens que devemos utilizar os dois pontos. O primeiro caso é a enumeração. Então, ao preparar o TV para uma trilha, o cliente precisa verificar três itens principais: pneus, vírgula, freios e suspensão. Então aqui, olha como fica claro e formal, né, até mesmo um pouco mais dinâmico na hora de escrever uma frase. Então eu falei que o meu cliente deve fazer, né, coloquei dois pontos e falei qual é o passo a passo que ele deve verificar, né, para que ele possa fazer uma trilha, né, de uma forma mais segura. Né? Então, pneus, vírgula, freios e suspensão. Aqui, né, depois dos dois pontos, ele entra naquele primeiro item que nós falamos anteriormente, que era enumeração. Então, você vai falar sobre os itens, dividindo ele por vírgulas, e antes do último item você vai colocar a letra E, beleza? Item número 2, esclarecimento. Então, o cliente precisa tomar cuidado ao manusear os acessórios. Dois pontos. Eles devem ser fixados corretamente para evitar acidentes durante o uso. Então, aqui eu estou esclarecendo o que o cliente deve fazer, né? O que o cliente deve tomar cuidado antes de manusear qualquer acessório do nosso veículo. Beleza? Item número 3, uma síntese. O serviço realizado hoje inclui a troca de óleo, revisão da suspensão e limpeza completa do veículo. Dois pontos. Todas as etapas necessárias para garantir a segurança do TV. Então, olha aqui que interessante. Eu falei tudo o que foi feito no veículo, coloquei dois pontos e fiz um breve resumo daquilo que eu falei. Note como fica um pouco mais claro e mais formal a maneira que eu escrevo. E quando nós estamos falando com os nossos clientes, essa é uma maneira que passa autoridade para a nossa pessoa. Então, vale a dica e vale o exemplo aí para que vocês possam utilizar no dia a dia. Agora vamos falar sobre parênteses. E quando devemos utilizar o parênteses? Ele é utilizado para explicações, comentários, considerações ou orações intercaladas. Muitas vezes substitui o uso das vírgulas, e ele também é muito mais formal. Vamos olhar os exemplos aqui ao lado. O TV Canam deve passar por revisão a cada 3.000 quilômetros, abro parênteses, ou a cada 6 meses. O que ocorrer primeiro? Fecho parênteses, para garantir a segurança e desempenho. Próximo item. O cliente pode escolher diversos acessórios links, abro parênteses, como bagageiros, suportes de ferramentas e caçambas extras, fecho parênteses, para personalizar o seu veículo. Então, olha aqui como fica um pouco mais claro, mais formal e até mesmo mais dinâmico para o meu interlocutor, né, para a pessoa que estiver me escutando ou para a pessoa que estiver lendo a minha frase, né, para que ele possa entender de uma forma um pouco mais clara. Então, se liguem só nesses exemplos e comecem a utilizar, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro a sua comunicação. Próximo item, travessão. Esse aqui eu não preciso nem falar que ele é totalmente formal. Você deve utilizá-lo até mesmo com um pouco mais de receio, porque ele é mais usável, né, na linguagem acadêmica, ou quando eu estou escrevendo um texto mais voltado para itens acadêmicos. Contudo, ele também é muito fácil de ser utilizado no nosso dia a dia, na nossa comunicação escrita. Então, para que eu devo utilizar, ou quando utilizar o travessão? Na escrita que tem um uso semelhante ao do parênteses, que nós falamos anteriormente, como, por exemplo, explicações, comentários ou orações intercaladas. Vamos olhar aqui o exemplo ao lado. Para garantir a melhor performance e segurança do jet ski Sea-Doo, é importante seguir algumas práticas. Dois pontos. Revisar o motor e o sistema de propulsão. Aqui eu abro o travessão, que muitas vezes são negligenciados pelos proprietários. Fecho o travessão, vírgula, conferir os níveis de combustível e óleo regularmente, inspecionar o casco e os acessórios de segurança. E aqui abro mais um travessão, essencial para evitar acidentes durante o uso. Ponto final, aqui não preciso fechar a travessão. Ok? O próximo item que iremos falar é as aspas. As aspas são usadas, como falamos anteriormente, para fazer algumas citações, transcrições de texto, títulos de obras, estrangeirismo, gírias e expressões populares. Também neologismos ou realces de algum item.
ok? Então aqui vale ressaltar, além daquilo que nós falamos, mais alguns outros exemplos, beleza? Exemplo número 1, estrangeirismo. O jet ski Sea-Doo vem equipado com sistemas de freio IBR. Abro parênteses para explicar o que é este sistema. Intelligent Brake and Reserve, fecha parênteses, vírgula, que facilita manobras e aumenta a segurança. Né? E olha que interessante, IBR é um sistema, né, estrangeiro que foi inventado lá fora e que, se fosse traduzir, não ia chegar a um termo bem próximo da nossa língua. Então é interessante que você mantenha as escritas em inglês, mas coloque entre aspas para dizer que é um termo estrangeiro, que não é um termo criado aqui no Brasil. Item número 2, gíria. O cliente disse que adorou seu Defender, afirmando que é top de linha em desempenho e conforto. Então, o top de linha, como é uma gíria, né, algo que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós colocamos ele entre aspas para que nós possamos destacar algo que estamos falando. Agora vamos falar sobre itens muito importantes na nossa comunicação, que é a coesão e coerência, tá? Vamos falar sobre alguns conectivos para facilitar a nossa escrita, principalmente dentro do nosso trabalho, mas também para o nosso dia a dia, beleza? Vamos lá! O primeiro conectivo que iremos falar é o mas. Talvez esse é o mais usual, aquilo que mais colocamos no nosso dia a dia, principalmente na nossa comunicação profissional e pessoal. E talvez também é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas no dia a dia, porque muitos confundem mas com mais. Então, quando usar um ou quando usar o outro? O mas ele é utilizado para indicar contraste simples entre duas ideias ou situações. É o conectivo mais comum e ele é informal. Quando eu quero dizer ou falar sobre alguma adversidade à minha frase anterior, né? Como um exemplo aqui abaixo, o jet ski estava pronto para usar, mas precisava de revisão no sistema de freios antes da entrega. Então, o jet ski estava pronto. Essa é uma frase já afirmativa, falando que ele está pronto para o uso. Mas olha aqui eu vou usar um conectivo adversativo, né, que é um mas, para dizer ao contrário, né, ou algo que ainda precisa ser feito antes de eu entregar aquele produto. Então, neste caso, sempre usarei o mas. E quando utilizar o mais? Quando eu quero falar sobre quantidade. Por exemplo, mais de um carro, né? Ou eu quero ter mais de um carro. Olhe como fica até estranho eu falar. Eu quero ter mais de um carro. Não fica legal, né? Então, quando eu quero falar sobre quantidades, é importante que você coloque sempre o mais e nunca o mas. O mas só deve ser utilizado em termos adversativos, beleza? O próximo item, e também adversativo, é o porém. E quando devo utilizá-lo? Para indicar contraste simples entre duas ideias ou situações. É um conectivo também muito comum e também é informal. E vamos olhar o exemplo aqui abaixo para que vocês vejam mais um exemplo prático de quando utilizar o porém. O jet ski estava pronto para uso, porém precisava de revisão no sistema de freio antes da entrega. Praticamente o mesmo exemplo anterior que nós falamos, que é o mas. Então, dentro de uma frase, quando você estiver estruturando um texto ou uma frase, é interessante que você sempre, para não ficar repetitivo, você alterne entre mas e porém, porque isso vai trazer uma melhor comunicação no seu dia a dia. O terceiro conectivo que iremos falar é o contudo. E quando eu devo utilizá-lo? Para introduzir uma restrição ou um contraponto elegante. Ele é muito mais formal, ok? E ele é usado em relatórios, manuais ou textos explicativos. É comum você ver ele em jornais, em revistas, né? E pessoas palestrando utilizando sempre essa palavra contudo. Vamos olhar o exemplo aqui abaixo de como utilizar essa palavra. O sistema elétrico do jet ski apresentava todos os componentes funcionando. Contudo, o manual recomendava verificação adicional antes do passeio. Então, olha que interessante. Depois que eu falei aquela frase afirmativa, eu utilizei uma vírgula e falei contudo. Após utilizar a palavra contudo, você deve colocar uma outra vírgula, né, para ficar ainda mais claro o que você está escrevendo, ok? O quarto conectivo que iremos trabalhar é o entretanto. Este também é muito formal. E quando devemos utilizar?
Assim como os outros, você deve utilizá-lo em contrastes ou ressalvas. E normalmente ele é colocado sempre no início da frase ou no meio de uma frase entre vírgulas, assim como contudo. Ele também, como falei anteriormente, é formal e usado em textos explicativos ou, né, de instruções. Então é muito interessante quando você for instruir um cliente ou um colega de trabalho que você utilize o entretanto para passar ainda mais autoridade sobre aquilo que você está escrevendo. Vamos olhar o exemplo abaixo. A manutenção preventiva foi realizada em todos os UTVs. Entretanto, vírgula, algumas peças ainda precisam de substituição. Então, olha que interessante. O entretanto aqui veio no início de uma segunda oração, de uma segunda frase. Coloque ele sempre seguido de uma vírgula. Anteriormente estávamos falando dos conectivos adversativos. Agora nós iremos falar sobre os conectivos aditivos. E olha quem apareceu novamente, a letra E. Então, quando eu devo utilizar a letra E como um conectivo aditivo? Para adicionar informações simples de forma direta para o meu interlocutor. Serve para conectar duas ideias relacionadas e coloque entre duas orações ou ideias completas. E olha um adendo. Use vírgula antes se as orações forem longas, como falamos anteriormente. Vamos olhar mais um exemplo da letra E, só que neste caso agora vamos falar e usá-lo como conectivo aditivo. O cliente trouxe o TV para revisão e pediu também a troca de óleo. Então, neste caso aqui é uma frase completa, o que o cliente fez, vírgula, e pediu também a troca de óleo. O segundo conectivo aditivo é o também. Ele é muito importante e também muito utilizado durante o dia, ok? Então, quando eu devo utilizá-lo de uma forma correta? Para enfatizar a adição de uma informação extra ou complementar. Como falei também em um outro exemplo anterior. Geralmente aparece depois de um e ou sozinho, seguido de vírgula se necessário. Vamos olhar o exemplo abaixo. O cliente solicitou a revisão dos pneus e também pediu a verificação do sistema elétrico. Então, estruturou uma frase, vírgula, também, né, ou e também, e sempre seguido de uma vírgula. Pediu a verificação do sistema elétrico. Então, dessa forma, eu estruturo, né, uma frase utilizando o aditivo como também, de uma forma muito mais gramatical e mais clara para o meu interlocutor. O terceiro item que iremos falar é o além disso. E quando eu devo utilizá-lo? Para introduzir um dado ou uma ação adicional de forma mais formal ou detalhada. Então, diferentemente dos últimos dois, você deve utilizar o além disso quando você quer passar uma identidade ou uma autoridade sobre algo, né? Porque ele é um pouco mais formal do que os dois anteriores, beleza? Coloque ele sempre no início ou no meio da frase. Lembra lá do entretanto? Praticamente a mesma coisa, separado por vírgulas. Vamos olhar um exemplo para entender um pouco melhor. O jet ski passou pela revisão completa, vírgula. Além disso, vírgula, recebeu ajuste no sistema de propulsão. Então, olha que interessante, né? Então, entre vírgulas, devemos colocar sempre o além disso. Os próximos itens que iremos trabalhar são os conectivos de causa e consequência. E o primeiro, e talvez mais importante que vamos falar, é o porquê. Mais para frente iremos falar sobre os 4 tipos de porquês, mas neste momento se atente apenas a ele como um conectivo de causa e consequência. E quando que eu devo utilizar esse porquê junto e sem acento? Geralmente para ligar orações, né, uma ou mais orações, a causa a um efeito, né, a uma consequência. Ele pode aparecer no meio da frase ou no início da explicação da causa. Explica por que algo aconteceu ou é necessário de acontecer ou de ser feito, beleza? Mais um detalhe: o porquê mostra claramente a razão de uma situação, ajudando o leitor a entender o motivo do porquê algo aconteceu ou do porquê algo vai acontecer se eles tomarem determinadas atitudes ou ações, beleza? Vamos olhar o exemplo aqui ao lado. O cliente não fez a manutenção preventiva do UTV porque estava sem tempo ou porque estava sem dinheiro, enfim, ele não fez algo. E isso vai gerar, né, uma consequência. Por exemplo, se ele for para uma corrida e o veículo estragar, pode ser porque ele não fez a manutenção preventiva. Então, sempre se atente a isso. Quando você quiser explicar uma causa, uma consequência de algo, utilize o porquê. O segundo item que iremos trabalhar é o portanto. Ele também é um conectivo de causa e consequência. E quando que eu devo utilizar? Para indicar uma consequência lógica de algo que foi dito anteriormente. Ele também é muito formal e ele é utilizado em relatórios e textos explicativos. Vamos olhar um exemplo aqui embaixo.
O cliente não realizou a manutenção preventiva do TV em tempo, vírgula. Portanto, vírgula, algumas peças precisam ser substituídas antes da revisão final. E aqui vale uma ressalva, sempre colocar o portanto entre vírgulas, beleza? Ainda conectivos de causa e consequência, o terceiro item que queremos falar é por isso. O por isso você deve utilizar quando você quer indicar uma consequência de forma mais informal que portanto, mas ainda de uma forma mais clara. Pode iniciar uma oração ou até mesmo aparecer no meio da frase, sempre apontando o efeito da ação anterior. Vamos olhar o exemplo. O jet ski não passou pela revisão anual, vírgula. Por isso, vírgula, o cliente não conseguiu usar o produto. E aqui vale mais um adendo. Colocar o por isso, assim como o portanto, entre vírgulas. O quarto item de causa e consequência é o assim. Ele indica resultado ou consequência similar a portanto. Ele também é formal e é usado para instruir ou explicar processos. Imagina que você vai explicar um processo para o seu cliente ou para um colaborador da sua empresa. Então, utilize assim. Normalmente vem no início da frase, seguido de vírgula, conectando causa e efeito. Beleza? Vamos olhar o exemplo aqui embaixo. A equipe realizou a revisão completa do TV, vírgula. Assim, vírgula, todos os sistemas ficaram prontos para uso seguro. Então, quando ele vem no início da frase, ele deve vir seguido de uma vírgula. Mas se você utilizá-lo dentro ou no meio de uma frase, coloque entre vírgulas. Beleza? Nunca se esqueça disso. O quinto e último conectivo de causa e consequência é o então. Para que eu devo utilizar o então ou como utilizar o então? Ele indica uma consequência de forma mais coloquial. Ele é útil em explicações para clientes ou comunicações diárias com a nossa equipe. Ou seja, ele é um pouco mais informal. E ele pode aparecer no início da frase ou após a causa seguido de uma vírgula. Vamos olhar o exemplo aqui abaixo. O cliente atrasou a entrega do jet ski, vírgula, então, vírgula, tivemos que reorganizar a agenda de manutenção. Então, se ele vier no meio da frase, você deve sempre colocar vírgulas, ele entre vírgulas. Se for no início, então, vírgula e alguma coisa, né, a causa daquela ação que a pessoa tomou que você se referiu anteriormente. Beleza? Os próximos itens que iremos falar agora são conectivos de exemplificação. E o primeiro deles é o por exemplo. E para que eu devo utilizar o por exemplo? Para introduzir um exemplo específico que ilustre a ideia anterior e para facilitar a compreensão de conceitos abstratos ou instruções. Vamos olhar o exemplo aqui abaixo. Alguns acessórios precisam de cuidados especiais, por exemplo, o sistema de propulsão do jet ski Sea-Doo. Então, olha que interessante que se ele for utilizado no meio da frase, ele também deve vir, como nos itens anteriores, entre vírgulas, tá bom? Segundo conectivo de exemplificação, como. E quando eu devo utilizar o como? Para introduzir um exemplo comparativo ou explicar algo de forma ilustrativa. Normalmente ele aparece no meio das frases, ligando a ideia geral ao exemplo que foi dado anteriormente. Beleza? Vamos olhar aqui abaixo mais um textinho para a gente entender como utilizar o como. Certos cuidados aumentam a durabilidade do TV, como a limpeza frequente dos filtros de ar e a lubrificação da corrente. Então, o como ele deve sempre vir, né, ele deve sempre seguir, né, de uma vírgula. Nunca deve vir uma vírgula após o como, sempre antes do como. Então, grave isso na sua cabeça. Terceiro conectivo de exemplificação é o tal como. E quando devemos utilizar o tal como? Como vocês estão vendo, ele é muito mais formal, né? Então você deve utilizar para comparar ou exemplificar algo semelhante a outra situação. Ele normalmente é usado em textos explicativos ou relatórios e fica muito formal a maneira de escrever. Então, se você quer passar autoridade para o seu cliente, utilize tal como. Vamos ao exemplo abaixo. A manutenção preventiva dos jet skis, tal como a revisão dos freios do TV, garante a segurança e melhor desempenho. Ele é como se fosse uma ideia no meio de uma ideia. Então, quando você for utilizá-lo, coloque vírgula, né? Estruture a primeira frase, coloque uma vírgula, coloque tal como, explique algo e finalize esse algo com vírgula. E continue a sua analogia que você estava falando anteriormente. Beleza? Quarto e último conectivo de causa e consequência.
E esse conectivo é muito importante também e é utilizado todos os dias da nossa vida, que é o isto é. E quando que eu devo utilizar o isto é? Para explicar ou esclarecer melhor uma ideia mencionada anteriormente. E ele pode substituir explicações mais longas, tornando a frase um pouco mais clara. E aqui é interessante, quando você está falando demais, tente sempre resumir aquilo. E uma dica, utilize isto é. Deixe a frase ainda mais formal e menos coloquial no seu dia a dia, beleza? É necessário verificar todos os sistemas do jet ski antes da entrega, vírgula, isto é, vírgula, conferir motor, propulsão e segurança do casco. E olha que interessante, este também é um conectivo que deve ser sempre utilizado no meio de frase e entre vírgulas. Beleza? Grave esses conectivos, utilize, treine e depois me fale se deu certo ou não. E agora vamos falar de outro problema na vida dos brasileiros: os 4 tipos de porquês. Mas aqui vai algumas dicas para que você possa utilizá-lo no seu dia a dia e que você deixe a sua linguagem ainda mais formal, utilizando sempre os 4 tipos de porquês. Vamos lá saber um pouquinho mais sobre isso. O primeiro porquê que nós iremos falar é o porquê separado e sem acento. E quando que eu devo utilizá-lo? Quando eu vou fazer perguntas diretas ou indiretas. É aquelas perguntas que dá para substituir por qual motivo ou por qual razão. Espera aí, como assim? Vamos olhar o exemplo aqui embaixo. Por que o jet ski não ligou após uma revisão? Essa é uma pergunta. Será que daria para trocar esse porquê por qual motivo ou por qual razão? Vamos lá. Por qual motivo o jet ski não ligou após a revisão? Ou por qual razão o jet ski não ligou após a revisão? Então, quando eu consigo trocar o porquê por essas duas frases, significa que eu estou correto, né? Eu estou utilizando ele de forma correta, que é o porquê separado e sem acento. Grave essa dica e utilize todos os dias aí quando você for se comunicar com seus clientes ou seus colegas de trabalho. O próximo tipo de porquê é o porquê junto e sem acento. Nós também já falamos, inclusive, dele anteriormente. E quando que eu devo utilizá-lo? Para responder as perguntas. E ele indica uma causa, explicação ou motivo, como falamos anteriormente. Inclusive, você poderia utilizá-lo para responder a pergunta anterior que nós falamos. O jet ski não ligou porque a bateria estava descarregada. E olha que interessante, você está explicando o motivo do porquê algo aconteceu, né? Ou porque algo não aconteceu. Então, utilize sempre para responder perguntas. O terceiro tipo de porquê que nós iremos trabalhar é o porquê junto e com acento. Esse talvez seria um dos mais difíceis, mas se você prestar atenção nas dicas que eu vou dar e no exemplo abaixo, vai ficar bem claro para você utilizar ele no seu dia a dia, beleza? Então, quando que eu devo utilizá-lo? Quando ele funciona como um substantivo, beleza? Ou quando ele vem acompanhado de um artigo ou pronome. E normalmente, né, o artigo que mais acompanha esse porquê junto e com acento é a letrinha O, beleza? Olha aqui o exemplo abaixo. O mecânico explicou o porquê da revisão preventiva ser tão importante. Então, sempre quando você for colocar a letrinha O, ou quando se encaixar a letrinha O antes de um porquê, lembre de fazer ele junto e com acento, beleza? Outras palavrinhas que daria para colocar junto é um, este e esse, belezinha? O quarto e último porquê que nós iremos trabalhar é o porquê separado e com acento. Não se assuste, porque ele é muito fácil de ser utilizado. Vamos lá para os exemplos. Então, quando que eu devo utilizá-lo? Em perguntas, quando está no final da frase, e sempre com entonação interrogativa. Então, olha que interessante. E tenta ligar com coisas que você fala no seu dia a dia. O cliente atrasou a retirada do TV, por quê? Eu quero saber o porquê, eu estou entonando, né, a minha interrogação. Né? Então, sempre quando você for colocar o porquê no final da frase, lembre ele de fazer separado e com acento. E lembre que o porquê separado e sem acento ele vai no início da frase, beleza? E agora vamos falar sobre interpretação de textos. Você já aprendeu a estruturar um texto, a escrevê-lo da maneira mais correta possível para entregar para o seu cliente ou para o seu colega de trabalho. Contudo, pode ser que ele ainda não tenha este conhecimento. E quando ele te mandar um texto, muitas vezes sem vírgulas, sem pontuações, sem acentos, vai dificultar o seu entendimento daquilo que ele está querendo passar para você. Então, neste momento, a dica que eu te dou é sempre treinar essa interpretação de textos. E um deles é a ordem de serviço.
Vamos ao exemplo. O cliente trouxe o Defender para revisão geral. Durante a checagem, foi constatado desgaste no sistema de freios e a necessidade de troca imediata das pastilhas. Além disso, verificou-se que os acessórios Link estavam soltos. Então, agora vamos tentar interpretar este texto. Qual foi o produto entregue pelo cliente? O Defender, não é mesmo? Qual problema foi identificado como mais urgente? A troca imediata das pastilhas. Além dos freios, que observação foi feita? Que os acessórios links estavam soltos. Se você fosse se comunicar esse laudo ao seu cliente no WhatsApp, como resumiria ele em 3 linhas claras? Tente aí agora, onde você está, tentar resumir essa frase, em 3 linhas claras para o seu cliente entender aquilo que você acabou de escrever numa ordem de serviço, por exemplo. Treinei. E a próxima forma da gente treinar a interpretação de texto é o comunicado interno. Vamos ao exemplo. A Boreal terá treinamento de novos lançamentos Sidu na próxima semana. Todos os consultores de vendas de Campo Grande devem participar. O material de apoio será enviado por e-mail no dia anterior. Vamos tentar interpretar este texto. Quem são obrigados a participar? Todos os consultores de vendas de Campo Grande. Qual o produto em foco do treinamento? Olha aí, então os novos lançamentos Sidu. Quando será enviado o material de apoio? No dia anterior ao evento. E agora que você já treinou a interpretação de texto com os itens anteriores, vamos aprender a estruturar o texto de uma forma ainda mais clara e mais profissional para o nosso cliente ou para os nossos colegas de trabalho. Então, para estruturar no WhatsApp, você deve seguir 3 itens. Item número 1, sempre iniciar com uma saudação. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver trabalhando, né? Segundo item, ser claro, direto e educado. E o terceiro, evitar abreviações desnecessárias. Bom dia, senhor Carlos. O seu TV já está pronto. Pode ser retirado hoje até às 18 horas. Precisa que reservemos um horário para entrega? E olha que interessante, você iniciou bem, de uma forma bem saudosa, bem calorosa, falando bom dia, senhor Carlos. Você poderia colocar bom dia, senhor Carlos, espero que esteja bem, né? Você foi claro, direto e educado, inclusive você se colocou até mesmo à disposição para agendar um horário para ele e não utilizou nenhuma abreviação desnecessária dentro do texto. Então aqui você estruturou uma mensagem clara dentro do WhatsApp de uma forma bem profissional, beleza? Próximo, estruturando o texto só que no e-mail. Então, no e-mail você deve seguir 4 passos. O primeiro, tornar o assunto claro. Então, naquele campo de assunto, você deve resumir em 2, até mesmo 3 palavras, o que o texto abaixo vai se tratar. Então, seja bem claro no assunto. Saudação. Então, quando você já estiver no corpo do e-mail, seja saudoso, assim como no exemplo anterior no WhatsApp profissional. Terceiro, no corpo do e-mail, explicar o objetivo, os detalhes e as ações esperadas para aquela pessoa que vai ler o seu e-mail. E por fim, um fechamento educado. Lembrando que você tem que ser educado mesmo com os seus clientes e também com os seus colegas de trabalho. Então, seja educado o tempo todo e saudoso o tempo todo, beleza? Vamos ao exemplo do lado de um e-mail profissional. Então, o assunto é revisão concluída Defender, ou seja, revisão do Defender. Então, o meu corpo do e-mail ele tem que falar sobre a revisão do Defender, beleza? Então, o corpo do e-mail deve ter a seguinte mensagem. Boa tarde, senhora Ana. Concluímos a revisão preventiva do seu Defender. Foram trocadas as pastilhas de freio e realizada a lubrificação da correia. O veículo estará disponível para retirada a partir de amanhã, às 9. Atenciosamente, equipe da Boreal Power Sports. Você teve um assunto claro, você foi saudoso ali no início, dentro do texto você foi objetivo, usou detalhes e também a ação esperada que aquela cliente deveria tomar no próximo dia, com o produto dela. E foi saudoso lá no final também, foi bem educado lá no final. Então, olha que interessante a maneira que você deve escrever um e-mail profissional. Belezinha? Vamos para o próximo exemplo. O próximo é texto para os colegas de trabalho. Então é muito comum a gente achar que por sermos colegas de trabalho nós devemos ser informal. Bem pelo contrário, Para que você estruture uma mensagem cada vez mais clara e mais profissional para os seus colegas de trabalho, você deve seguir 3 itens básicos. O primeiro, usar frases curtas e objetivas.
Afinal, todos nós estamos aqui muitas vezes com prazo apertado, muitas coisas para fazer. Segundo item, sempre organize as ideias em sequência. Então, antes de mandar para alguém um áudio ou um texto, estruture, escreva, veja se está da maneira correta. Você pode utilizar até mesmo o ChatGPT ou o Gemini para ajudar você a estruturar ainda mais os textos que você vai escrever, beleza? E mantenha sempre um tom de colaboração, beleza? Vamos olhar aqui o exemplo ao lado. Equipe, hoje precisaremos priorizar os jet skis que chegaram para revisão. João, cuide do sistema elétrico. Maria, faça a checagem dos acessórios Link. E eu vou revisar os freios. E vamos alinhar às 16 horas para o feedback. Olha que interessante. Muitas vezes um líder de oficina, ele deve se comunicar com os seus liderados dessa forma. Então ele foi claro e pediu algo que todos deveriam fazer, que é priorizar os jet skis. E ele direcionou cada um para uma ação, inclusive ele. E no final ele manteve um tom de colaboração que foi um feedback para que todos pudessem falar de suas experiências ou alguns problemas que ocorreram durante a montagem ou as manutenções desse jet ski. Beleza? Então é assim que você deve conversar com os seus colegas de trabalho. Nós utilizamos produtos que são diferentes do mercado e muitas vezes, para atrair ainda mais o nosso cliente ou até mesmo para facilitar o entendimento sobre alguma coisa, podemos utilizar metáforas. Metáfora é quando você usa uma palavra para relacionar algum produto ou alguma pessoa, né, para que você crie um campo semântico sobre aquela pessoa relacionado àquela palavra ou àquela frase que você usou para ela. Beleza? E para isso, nós podemos utilizar o exemplo aqui do lado. Ó. Defender é um tanque de guerra para as fazendas. Nós sabemos que o tanque de guerra é um item muito resistente. Então, o Defender, nessa frase eu quero dizer que o Defender ele é tão resistente quanto um tanque de guerra. Olha o exemplo número 2. O jet ski é uma Ferrari das águas. A Ferrari, a gente sabe que é um dos carros mais rápidos do mercado. Então, quando eu trago essa referência para o meu jet ski, eu quero dizer que ele é muito rápido e que ele vai entregar aquela adrenalina e aquela diversão igual uma Ferrari para o meu cliente. Beleza? E terceiro e último exemplo, esse talvez um pouco mais filosófico. O mundo é um moinho. E o que quer dizer isso? Aqui podemos ter várias interpretações, como por exemplo, o mundo sempre dá voltas, ou ele sempre volta para o mesmo local. Aí vai muito daquilo que você vai continuar dizendo ou que você falou anteriormente, beleza? Então, grave que metáfora é uma figura de linguagem que usa uma palavra ou uma expressão com um significado diferente do literal, criando comparação implícita. É como trocar o sentido para a expressão e emoção se baseando na sensação, né, para dar mais força à sua mensagem. Então, utilize bastante metáforas, principalmente no seu dia a dia, beleza? E no início dessa segunda parte da nossa aula, que é a interpretação de textos, eu falei que vocês devem treinar todos os dias. E aqui eu dou um exemplo muito prático de treino, que é você interpretar através de música. Todos os dias nós escutamos músicas, né? No trânsito escutamos música, quando você vai no centro pagar as contas ou fazer compras, você está escutando músicas. Então, o ser humano ele sempre foi rodeado de música desde os seus primórdios. Então, o nosso cérebro aprende e entende muito sobre músicas, beleza? Então, vamos fazer uns testes aqui para ver se vocês estão aprendendo a interpretar músicas de forma correta. Vamos lá? Então vamos usar o primeiro exemplo, uma música da nossa infância, que é a Aquarela. Então olha aqui que interessante essa frase que ele coloca na música. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Poxa, como assim? Se você na sua infância tentou desenhar um castelo, você sabe que é muito difícil desenhar um castelo com 5 ou 6 retas. E eu até faço esse desafio. Tente aí agora, pausa esse vídeo e tente desenhar, fazer um castelo com 5 ou 6 retas. Será que é possível? Então, o que realmente o cantor quis nos retratar com essa parte destacada, né? E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Então, nesse momento, o e ele não é apenas um complemento da minha frase, né, dessa frase da música. Ele, na verdade, ele é o sujeito da minha frase. E olha que interessante. E com uma, duas, três, quatro, 5, 6 retas, é fácil fazer um castelo. Olha que interessante. Então, mais ou menos foi isso que ele quis retratar nessa música. Então, o e, ele não é um complemento da frase anterior, né? É uma junção da frase anterior, e sim o sujeito da minha frase nessa música.
E a última música para a gente treinar aí é Tocando em Frente de Almir Sater. Essa também é um clássico, não é mesmo? Então, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Também muito filósofo, né? Uma filosofia muito bonita. Todo mundo que escuta essa música reflete, né, nas palavras e nas frases que são ditas aqui. Mas o que ele quis dizer nessas 4 linhas que eu escrevi aqui ao lado, né? Então, por que o cantor anda devagar? Né? Em que sentido que ele viu isso? Então ele aprendeu com a vida que a pressa não ajuda em nada. A maturidade traz calma e sabedoria. E toda vez que a gente age com calma e sabedoria, a gente consegue vencer todos os desafios da nossa vida, não é mesmo? Então, a partir de agora, escute várias músicas e tente interpretar elas durante o seu dia a dia para treinar ainda mais o seu conhecimento sobre a língua portuguesa. Beleza? Vamos para a nossa terceira etapa da aula. Então, agora, vamos fortalecer ainda mais o aprendizado com alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. Vamos lá? Então, um atendimento de confiança, né? Imagina a seguinte frase: o cliente não procura apenas um produto de qualidade, ele busca confiança, atenção e segurança no atendimento. Um jet ski impecável não pode significar nada se, num processo, o cliente sentir que não foi ouvido ou respeitado. Então, olha essa frase, que interessante, né? Como ela leva a gente a pensar, a refletir, né? Então, qual é a mensagem central do texto? Para aí agora esse vídeo e tenta escrever qual que é a mensagem central do texto. E agora vamos à resposta. O atendimento é tão importante quanto o produto. Olha que interessante. O atendimento é tão importante quanto o produto. Quantos de vocês já foram comprar alguma coisa e foram mal atendidos e no final acabaram comprando na concorrência, muitas vezes pagando até mais caro, porque o atendimento lá foi melhor do que na loja que você entrou anteriormente? Então, vale a reflexão. Segunda pergunta: o que o autor quis destacar como o mais importante, o produto ou o serviço? Qual será? Tenta responder aí. A resposta é a confiança, pois sem ela o produto perde o valor. Terceira pergunta: como esse texto pode ser aplicado no dia a dia aí na Boreal ou em qualquer outro local que nós estivermos na nossa vida? Pausa e tenta responder. Vamos lá a resposta. Sempre ouvir o cliente, tratar com respeito, mostrar atenção, além da parte técnica. Então isso é muito importante para nós. Tudo isso é interpretação de texto. Vamos para mais um exemplo prático no nosso dia a dia. Trabalho em equipe. Um mecânico sozinho pode resolver um problema, mas é a equipe organizada que garante a entrega no prazo, a satisfação do cliente e a segurança do veículo. Na oficina, cada detalhe importa e cada função, por menor que pareça, faz a diferença no resultado final. Então vamos aqui a algumas perguntas e siga a mesma analogia anterior. Pause quando eu falar a pergunta e tente responder antes de ver a resposta, beleza? Então, qual a relação entre o trabalho individual e coletivo? A resposta é: o trabalho individual ajuda, mas o coletivo é essencial para o resultado completo. É aquela frase, né? Quem caminha sozinho pode até ir mais rápido, mas muitas vezes não vai muito longe, né? Porque quando tá junto, tem alguém para te incentivar e te ajudar, beleza? Segunda pergunta: o texto defende que apenas o trabalho técnico resolve tudo? E aí? Resposta: não. O texto mostra que sem organização, colaboração e atenção de todos, o serviço não é completo. E isso é em maneira geral. Não é somente o vendedor, não é somente a administração, não é somente a limpeza e não é somente a parte técnica. Todos em conjunto fazem a diferença para o nosso cliente. Item número 3. Como esse texto pode ser aplicado no dia a dia na Boreal? Resposta: cada setor, atendimento, mecânico, logística, limpeza, precisa trabalhar em conjunto para entregar com qualidade os produtos e serviços da Boreal. Próximo item: responsabilidade com os produtos. Vamos ao exemplo. O TV ou jet ski não é apenas uma máquina. Para o cliente, ele representa momentos de lazer, segurança e liberdade. Por isso, cada revisão precisa ser feita com cuidado redobrado. Não se trata só de consertar peças, mas de preservar sonhos. Então, vamos às perguntas. Qual metáfora aparece no texto? E aí, tenta ler o texto novamente e ver qual metáfora que aparece. Resposta: o veículo como um sonho, não apenas uma máquina. E nós sabemos que, pelo valor dos produtos que nós vendemos, esses veículos realmente são um sonho de muitas pessoas, não é mesmo? Pergunta de número 2.
Por que o autor chama o veículo de sonho e não apenas de uma máquina? Vamos à resposta. Para mostrar o valor emocional que o cliente dá, indo além do aspecto técnico. Então, isso é muito importante. Pergunta de número 3. Como essa visão pode mudar a forma de entender os clientes? Fazendo os colaboradores perceberem que cuidam de algo especial para o cliente, aumentando o zelo e empatia. Vamos para o próximo. Comunicação interna. Vamos ao exemplo. Um erro em uma ordem de serviço pode parecer pequeno, mas seus efeitos podem ser grandes. Uma peça trocada de forma equivocada, um orçamento mal explicado ou uma anotação incompleta podem comprometer todo o processo. A clareza na comunicação é o que garante a eficiência do time. Então, este é o nosso exemplo. Vamos às perguntas. O que o autor quer dizer com seus efeitos podem ser grandes? Pause o vídeo e tente responder. Resposta: que um pequeno erro pode gerar grandes consequências no trabalho. Segunda pergunta: qual é a consequência prática da falta de clareza na comunicação? Tente responder. Resposta: serviços errados, retrabalho, perda de tempo, insatisfação do cliente. Olha aí que importante isso. Terceira pergunta: como esse texto se conecta com a importância da coesão e coerência vista anteriormente? Vamos à resposta. Porque a clareza na escrita e na fala garante que todos entendam corretamente, evitando problemas. Vamos ao nosso último exemplo: o tempo e a manutenção. Vamos olhar a frase abaixo. O tempo é como uma corrente. Se todo um elo se desgasta, todo o conjunto perde a força. Na Boreal, cada revisão é uma forma de manter essa corrente firme, garantindo que os sonhos dos clientes continuem em movimento. Então, vamos lá. Qual metáfora foi usada no texto? Pare e tente responder. Resposta: o tempo é comparado a uma corrente. Pergunta de número 2. O que significa o elo que se desgasta? Tenta responder aí. Vamos à resposta. Um detalhe pequeno que pode comprometer todo o sistema ou a experiência do cliente. Olha aí que legal essa analogia, beleza? E até mesmo um exemplo prático para você utilizar no seu dia a dia. E vamos à terceira e última pergunta. Qual a mensagem principal desse texto? Pausa e tenta responder aí. Vamos lá. Que revisões e cuidados são essenciais para preservar a experiência e a confiança. E aqui entrego para vocês todos os itens que vocês precisam saber no dia a dia de vocês para melhorar tanto a escrita, quanto a comunicação, quanto a interpretação de texto para o trabalho de vocês ou para a vida pessoal de vocês. Agradeço muito vocês terem chegado até aqui no final desse treinamento e espero que vocês possam usar todas essas normas da língua portuguesa e essas dicas que vocês aprenderam aqui nesse treinamento para o dia a dia de vocês aqui na empresa e que vocês possam melhorar ainda mais a vida profissional e pessoal de vocês. Obrigado. Abaixo eu deixo um QR Code para que vocês avaliem essa aula e que vocês possam direcionar a gente para melhorar ainda mais esses treinamentos para vocês. Ao lado eu deixo algumas redes sociais ao qual vocês podem se comunicar comigo e acompanhar alguns dos nossos projetos aqui do GP. Obrigado e até a próxima.